Senhor. Agradecendo a posição do senador Jorge Viana, a calma, a paciência com a minha longa fala, eu passo a palavra. Muito obrigado, senador Cristóvão. Ao contrário, Vossa Excelência estabelece um diálogo com o país num momento difícil. Vossa Excelência é um homem vivido, não só na academia, não só nesse compromisso de vida pela educação, mas também Vossa Excelência já compôs governos em vários momentos, já vivenciou, já ajudou a solucionar crises, já foi governador, já viveu crises e tem autoridade de falar com a sabedoria que a vida lhe deu e segue lhe dando. E obviamente que quando vem à tribuna nós devemos sempre não só prestar atenção, mas ouvir com atenção. Eu venho à tribuna hoje, presidente Cristóvão, todos que me acompanham na Rádio e TV Senado, e não gostaria de estar aqui para tratar desse assunto, porque é algo que eu penso que o ideal é que o Brasil já tivesse superado, que as instituições, especialmente as de justiça, já tivessem superado. Mas o momento conturbado que nossa nação vive, que nosso povo enfrenta, onde algumas dificuldades que são sérias são transformadas em crises insolúveis, onde a ação de alguns bandidos, de pessoas que não têm jeito, são caso de polícia, são transformados em prática da sociedade, e eu não concordo com isso. Eu não acho que o povo brasileiro seja corrupto, eu não acho que o povo brasileiro viva na corrupção permanente, mas como todo o povo do mundo inteiro, nós temos pessoas que não são caso de política, nem são caso de justificativa outra qualquer, são casos de polícia. E veja, senhor presidente, há meses o Brasil vive a expectativa do combate à corrupção na Petrobras, em contratos de governos estaduais, prefeituras e também do governo federal, ou vice-versa. Nome de pessoas foram ocupando páginas da imprensa, e entre eles do governador do Acre, Tião Viana, meu irmão, conheço bem ele, ex-senador. E eu não venho à tribuna aqui para falar do governador do Acre. Não venho à tribuna para falar nem mesmo do senador que essa casa conhece tão bem. Trabalhou aqui 12 anos. Ocupou funções das mais importantes da casa, de líder da bancada a presidente do Senado Federal, passando pela vice-presidência e com ação em várias comissões. Ganhou o respeito dessa casa, não dos senadores, não do plenário. Ganhou o respeito não somente do plenário, mas das pessoas que servem o cafezinho, das pessoas que ocupam funções importantes, que às vezes são invisíveis para muitos, mas que compõem o trabalho do Senado Federal, com trabalhos simples, mais sérios, bem feitos. Desde que cheguei aqui, tenho me sentido em casa graças ao bom trabalho feito pelo ex-senador Tião Viana. Mas eu venho aqui não para falar do senador Tião Viana, que o Senado conhece tão bem, do governador Tião Viana, que o povo acreano conhece tão bem. Eu vim para falar do cidadão Tião Viana. Não é possível que no afã de combater a corrupção, de se fazer justiça, de se combater as ilegalidades, as quadrilhas que teimam em afrontar a honradez do povo brasileiro, se possa atingir pessoas que não devem, não temem, porque não devem, e que são pessoas que têm uma vida pública honrada. Esse é o caso do cidadão Tião Viana.
Durante meses, o nome do governador Tião Viana ocupou página de jornais, notícia de televisão, de rádio, sem que ele tivesse a possibilidade de tomar conhecimento do que se tratava. Porque o tal processo estava em segredo de justiça. Que segredo e que justiça? Eu sei que das quase 50 pessoas arroladas, algumas calaram, muitas calaram, não falam nada. Certamente, quem cala consente, ou quem cala deve alguma coisa. Não tenho nenhuma dúvida que o Brasil tem a oportunidade de desbaratar uma quadrilha que atuava na mais importante empresa desse país, a Petrobras, que é patrimônio nosso, de todos nós brasileiros. E nisso, não tenho dúvida, estamos todos de acordo, apoiando o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o juiz de primeira instância, enfim, todo o judiciário que procura ajudar o Brasil a se livrar dessa chaga. Isso não temos dúvida. O que nós não podemos fazer é, no afã de combater a corrupção, arrolar pessoas inocentes. Só essa semana, aliás, ontem, que se toma conhecimento do que estão procurando acusar o governador Tião Viana, em que sentido, com que conteúdo, em que contexto e que acusação. Mas tudo isso guardado no tal segredo de justiça. Mas que segredo de justiça é esse se o nome do governador já estava nas páginas dos jornais há semanas e meses? Imagine o uso que aqueles que fazem oposição ao governador não fizeram nesse período. Imagine uma pessoa simples do nosso povo recebendo pelo rádio, pela televisão, uma informação que vem com sentença sempre. Está na capa dos jornais, saiu na televisão, saiu no rádio, está na internet. É muito duro enfrentar uma situação dessa. E nem mesmo de que estava sendo acusado o governador sabia. Ontem, à noite, foi que o governador pôde soltar uma nota procurando se defender e dar a devida satisfação à sociedade. Eu faço a leitura da nota. É uma nota dura. Ela é dura, e quem achar que é dura demais, mas aqui ela carrega a indignação, a revolta de quem está se sentindo injustiçado, como sente hoje o governador Tião Viana e todos seus amigos, todos os seus companheiros, toda a sua equipe de governo. E eu não tenho medo de dizer boa parte do povo acreano, porque conhecemos o Tião, sabemos que ele não convive com malfeitos, não aceita a corrupção e tem uma vida pública exemplar nesse aspecto. Nota do governador Tião Viana. A respeito de citação de minha pessoa com a tal Operação Lava Jato, eis a minha posição. Estou muito longe dessa podridão. Essa podridão está muito longe de mim. Os dedos sujos da injúria, da calúnia e da difamação que apontam para minha honra não escondem a covardia daqueles que certamente não terão a dignidade de vir a público pedir desculpas quando tudo for esclarecido. A minha candidatura ao governo do estado do Acre, em 2010, recebeu uma doação legal da empresa chamada IESA, devidamente aprovada no Tribunal Regional Eleitoral. Essa doação foi de R$300 mil. Cabe destacar que a mencionada empresa nunca teve qualquer relação comercial ou institucional com o estado do Acre. Asseguro ainda que nunca tive qualquer contato com nenhum dos personagens desse submundo em investigação. Ao tomar conhecimento de eventual citação do meu nome, em janeiro deste ano, prontamente requeri
interpelação judicial contra, e ele usa um adjetivo que eu concordo, o bandido Paulo Roberto Costa. Qual dos acusados tem coragem de chamar o Paulo Roberto Costa de bandido? Quem teve alguma relação com ele, certamente não chama. Mas o que é que ele é mesmo, gente? O que é que esse Youssef? E o que é que são os seus parceiros e coniventes? São bandidos. E agora, tão logo revelado o teor da sua mentirosa citação no meu nome, determinei ajuizar contra ele ação civil por danos morais e ação penal por denúncia caluniosa. Aguardo andamento pelo Poder Judiciário no foro apropriado para as ações em questão. Quanto ao sigilo de qualquer procedimento judicial, autorizo a publicidade de tudo que envolva meu nome. Para mim, quanto mais investigação, melhor. Tião Viana, governador do estado do Acre. Agora vejam, senhores, que me acompanham. Esse processo, pelo menos o que agora foi tornado público, e eu cumprimento o ministro Teori Zavascki por conta de ter dado publicidade, porque ele de sigilo não tinha mais nada. Ele foi um instrumento de proteger bandido, porque quando você pega bandido e põe o bandido junto com gente honrada, você está protegendo o bandido e destruindo a reputação de quem tem reputação. Então o ministro Teori fez uma... Logo que chegou para ele, tirou o sigilo desse processo, que tem o nosso aplauso. O mesmo fez o ministro Salomão do STJ, que tem o nosso aplauso. São dois grandes juízes. Têm a fama de serem técnicos, de trabalharem vinculados exclusivamente à Constituição e precisam ter a nossa confiança para nos julgar todos. Então não há nenhum senão em relação ao Supremo, a condução desse processo no Supremo e a condução desse processo no STJ, porque infeliz do país que não confia na sua justiça. Não há possibilidade de termos democracia sem liberdade, sem parlamento e sem judiciário. Não há possibilidade. E, felizmente, o Brasil tem parlamento e tem judiciário. Mas, senhores, senadores, senhor presidente Cristóvão, esse processo tem 2 volumes e 400 páginas. Tomamos conhecimento essa semana. 2 volumes e 400 páginas. O nome do governador Tião Viana é citado em 4 linhas. 4 linhas. 2 volumes e 400 páginas. A vida de uma pessoa, de um homem público, pode ser desmoralizada em 4 linhas. O senhor Paulo Roberto é um homem honrado ou ele é um bandido confesso? Um criminoso confesso? Um réu confesso? O senhor Youssef, aliás, já esteve envolvido num escândalo com o PSDB do Paraná, chantageou no Banestado, se safou, delatando e fazendo negociata. Repetiu o mesmo modo operandi agora. E tem gente que acha que ele é um herói. Bandido é sempre bandido. De herói não tem nada. Não tem nada. Nem na hora que confessa. Porque a gente vai acreditar na palavra do bandido plenamente? A justiça tem posição sobre isso. Eu faço aqui, se eu conseguir com calma encontrar aqui, eu tenho uma posição, inclusive nos autos, quando foi encaminhado do Supremo para o Superior Tribunal de Justiça, tenho aqui uma posição que o Brasil inteiro precisa tomar cuidado para que se possa apurar, não deixando nenhuma possibilidade para impunidade, não deixando que nada escape da espada da justiça, mas nós temos que tomar cuidado quando estamos lidando com delação premiada. Essa coisa já é esquisita. Delação premiada. Então você ganha prêmio
se você apontar o dedo contra alguém. É muito perigoso isso. Porque você vai lidar com um bandido, com um criminoso, e ele pode ganhar muito se ele apontar o dedo contra alguém. E aí, tem aqui uma citação, no mesmo processo, encaminhado, que está no Superior Tribunal de Justiça, que eu faço a leitura. Ministro Celso de Mello, 30 de maio de 2014. Contudo, não é demais recordar que a abertura de inquérito não representa juízo antecipado sobre a autoria e materialidade do delito, mormente quando fundada em depoimentos colhidos em colaboração premiada. Ele usa aqui o termo colaboração, mas o pior mesmo é o delação premiada, que é a mesma coisa. Quando colhido em colaboração premiada, tais depoimentos não constituem, por si sós, meio de prova, até porque, segundo disposição normativas expressas, nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas na delação premiada. Então vejam quem fala isso é o ministro Supremo, ministro respeitado, decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. E o que eu vejo é que por conta da declaração de um criminoso, você ganha capas de jornais. O jornal Folha de São Paulo de hoje, e eu acho estranho, porque já que não há sigilo, e nunca teve sigilo nessa operação, o jornal Folha de São Paulo, ele consegue fazer algo que é inacreditável. Ele transforma a fala de um delator, ele transforma em uma denúncia e uma condenação quase, porque diz que o governador Tião Viana recebeu propina. Vejam, a cautela e o que estabelece a jurisprudência do ministro Celso de Mello. Mas na imprensa já sai, o Estado de São Paulo de hoje já condena o governador Tião Viana. E aqui diz que por ter recebido propina. Senador Cristóvão. Agora, poderiam ter feito uma coisa. Poderiam ter olhado as 4 linhas que citam o nome do governador Tião Viana. O senhor Paulo Roberto diz, olha, no entendimento com o Youssef, ficou acertado que o Youssef ia mandar 300 mil reais para a campanha, e aqui está, para a campanha do senador Tião Viana, em 2010. Mas o governador Tião Viana não era candidato a senador em 2010. Ele foi candidato a governador. Está aqui, documento. O documento que faz ou tenta fazer uma destruição moral da honra do governador Tião Viana, no meio desse mar de lama, ele cita aqui nas linhas, aqui, ó, vou ler. Tião Viana, Paulo Roberto afirma ter sido feito um repasse em favor do mesmo, no valor de 300 mil reais, no ano de 2010, como auxílio para a campanha de Tião Viana ao Senado Federal. Tião Viana não foi candidato ao Senado Federal? Como é que alguém pode estar citado? Tião Viana foi candidato a governador em 2010. E aí, diz mais à frente, eu estou lendo o documento elaborado pelo Ministério Público Federal, que deu origem agora à abertura de um inquérito contra o Tião Viana. Então, e diz que isso está baseado na agenda dele, que tem um 03 T20, Tião Viana. Agora, o pior não é isso. O pior não é isso. Aí ele diz que foi solicitado, então, a solicitação feita pelo Alberto Youssef. Aí eu vou ler agora o que encaminhou o Ministério Público Federal, o mesmo Ministério Público Federal, que encaminhou para o STJ, para instruir o processo, porque o foro para governador é o STJ, não é o Supremo. Vejam, presidente Cristóvão. Então foi encaminhado
na sindicância 456, Justiça Pública, que tem como relator o ministro Luiz Felipe Salomão, foi encaminhado, e aí vem aqui, isso foi a fala do Paulo Roberto, e vejam a fala do Youssef, que o Tião nunca viu, nem o Paulo Roberto. Aí o Youssef, no entanto, ouvindo em ato complementar a apuração realizada no dia 12 de fevereiro de 2015, Alberto Youssef disse que a anotação 03 Tevim Tião Viana provavelmente significa Tião Viana, mas não foi o declarante que realizou tal operação. Então, o Paulo Roberto diz que o Youssef pediu e passou 300 mil para o Tião Viana. E o Youssef disse que não foi ele que realizou. Mas o nome do Tião está na capa dos jornais de hoje. Poderiam, pelo menos, já que não há sigilo de nada, ter feito isso. Tião não foi candidato a senador em 2010, e muito menos fez qualquer contato, seja com Youssef, seja com Paulo Roberto, ou qualquer reunião, ou através de terceiros. Não houve isso. E aí, como é que fica o nome de alguém que é jogado nesse mar de lama, que um diz que doou 300 mil reais, e a pedido do tal Youssef, e o Youssef diz, não, eu não pedi nem doei nada. O que o Tião recebeu foi uma doação de 300 mil reais de uma empresa chamada IESA, que trabalha com petróleo e gás, com recibo. O jornalista, porque temos ainda bons jornalistas, o jornalista Josias de Souza, ele põe o recibo que o governador Tião Viana registrou no TRE. Agora, se receber dinheiro de empresa for crime, com registro no TRE, não sobra ninguém nesse plenário, nem naquele plenário da Câmara dos Deputados. Não sobra ninguém. Eu sou radicalmente contra. Apresentei uma proposta aqui contra a doação empresarial. Sou contra, senador Cristóvão. Eu comecei minha vida política vendendo camiseta, fazendo no fundo da minha casa, com minha família pintando camiseta para a gente vender, para poder ser candidato a governador, que foi a minha primeira eleição. Eu coordenava a feira de bugiganga do PT nas praças de Rio Branco. Eu ia para lá domingo vender bugiganga, que a gente recebia de doação, para arrecadar dinheiro para o PT. Sou desse tempo. Como a gente chama no Acre, fazia grude em casa para ir pregar os cartazes dos candidatos do PT, da Marina, do Chico Mendes, do Lula, nos postes de Rio Branco, naquela época, no final dos anos 80, que a gente lutava, na década de 80, que a gente lutava por democracia. Eu sou contra. A Constituição estabelece que não pode ter abuso de poder econômico na eleição. Está lá colocado. Mas agora, disfarçadamente, numa combinação com o judiciário, com empresas e com políticos que estão dentro desses esquemas, está se preservando a história de doação empresarial. Por que está tendo esse escândalo? É por conta das eleições. Eu não posso deixar de dizer, porque senão fica parecendo, eu não quero ficar igual, nem mesmo aos que vieram se defender, nem àqueles que calaram. Eu estou aqui procurando apenas justiça. O governador Tião Viana só quer uma coisa, que esse processo dele, que poderia ter sido resolvido com um pedido de informação ao governador, com uma sindicância. Mas, se a justiça decidiu abrir inquérito, que não é condenação, e muito menos baseada na posição de dois criminosos que confessaram os crimes, um diz uma coisa, o outro diz outra coisa completamente diferente, nós confiamos na justiça. Eu sei que o doutor Rodrigo Janot é um homem honrado. Eu o conheço. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu posso até dizer, sem medo de errar, que nós temos um grande procurador da República, que procura cumprir bem sua função. Eu sei que o ministro Teori é um homem respeitado, tem uma história de vida admirável. Eu sei que o ministro Salomão é respeitado no meio jurídico
pela maneira técnica, discreta que atua. Agora, senador Cristóvão, presidente Cristóvão, Vossa Excelência ainda agora fez uma referência aqui. Delegado de polícia, membro do Ministério Público, juiz, não é Deus. Apareceu um juiz Deus agora no Rio de Janeiro. Um juiz Deus no Rio de Janeiro. Porque esse país vive uma hipocrisia também. É juiz, ele vivia no Jornal Nacional. Estava no Jornal Nacional todo dia esse juiz, o herói. Veja quem é o herói. O nome dele é Flávio Roberto de Souza. O herói, está aqui, ó. Juiz federal, um herói. Todo dia estava no noticiário, vou fazer justiça, vou combater o Ike Batista, esse bandido que está assaltando o Brasil. Foi lá, parece que prendeu até o dinheiro do pão da casa da ex-mulher do Ike Batista. Prendeu o dinheiro do pão, onde vive lá, tomou dinheiro de empregada, fez tudo, levou dólar na casa do Ike, levou euro, levou Porsche, levou Lamborghini, levou barco, só que levou para a casa dele. Agora, esse juiz, bandido confesso, descobriu-se hoje, e aí louvo o Ministério Público Federal, louvo o Ministério Público Federal, foi lá e já tem agora a confissão dele. Ele pegou dinheiro, senador Cristóvão, da vara que atuava, do cofre, dinheiro vindo do tráfico, dos traficantes presos, e gastou nas viagens, na compra de bens. Juiz federal, herói do Brasil há um mês atrás. Herói do Brasil há um mês atrás. Com horas e horas na imprensa nacional. Mas se era um juiz federal que estava falando, não tenha dúvida. Depois apareceu dirigindo um Porsche. O piano da casa do Ike Batista ele levou, deu para o vizinho. Um piano de não sei quantos mil dólares. E pegou 1.200.000 dólares e embolsou. Assumiu que roubou. Sabe o que é que aconteceu com esse juiz? Nada. Sabe o que é que vai acontecer com ele? Nada, porque ele é juiz federal. Sabe o que é que vai acontecer? A punição dele? Ele vai ter uma aposentadoria compulsória plena e vai poder curtir, mundo afora, um salário no teto nacional. É essa a punição para um juiz bandido. Ele não deveria estar preso? Precisa mais alguma coisa? Roubou, afrontou, confessou. Mas é juiz federal. Eu lamento. Louvo o Ministério Público Federal e digo que a Associação dos Juízes Federal está tergiversando nisso. Outro dia veio aqui no Senado um membro da JUF. Eu falei, mas vocês não vão fazer nada. Só porque é um associado de vocês. Só porque é um membro de vocês. Quem mais pode fazer pela justiça são os que compõem a justiça. E eu não estou ligando uma coisa com outra. Mas será que não era para a Associação dos Juízes Federais estar pedindo a prisão dele? Numa ação conjunta? Certamente, pode ser que alguns defendam, não, é a corporação. Vamos garantir o direito de quem, gente? Então, eu quero dizer uma coisa. Eu respeito. Eu já falei aqui. Confio. Mas eu já fui vítima de delegado da Polícia Federal. Eu já fui vítima de juiz. Eu já fui vítima de membro de Ministério Público. São pessoas de carne e osso. Alguns fizeram um concurso público. Estudaram. Mérito. Passaram. Mas nem por isso tem o direito de apontar o dedo, de julgar qualquer um. Eu fui vítima, senador Cristóvão. E eu digo assim, tem muita gente que às vezes vai para o Acre e não gosta do Acre. Me mandaram para o Acre. Faz um concurso, passa, vai para o Acre. Aí ele diz, eu vou ficar famoso aqui. Eu vou já criar um caso grande, apontar o dedo para alguém que esteja aqui trabalhando, alguém do Acre, para ficar famoso. Para poder ser transferido. Tem lá em Brasília, tem lá em Curitiba, eu estou alertando, gente que atuou lá no Acre, que tentou atingir o governador Tião Viana, membro da Polícia Federal, que está lá agora auxiliando o juiz Moro. Que hoje, o juiz Moro
está sendo a esperança do Brasil de se fazer justiça. Só que ele é o juiz de primeira instância. O Tribunal Regional Federal tem que funcionar. O STJ tem que funcionar. Ninguém pode ser preso antes de ter condenação, 100 dias, 200 dias, 300 dias. O que eu não quero para mim, eu não quero nem para os inimigos, nem adversários. Aliás, eu não tenho inimigos. Mas quando a gente vê um processo como esse, que envolve o nome do governador Tião Viana, será que tem alguém que tem diferenças com o ex-senador, hoje governador do Acre, que está aproveitando? Porque os ministros, o procurador-geral não pode fazer tudo sozinho. Tem que ter auxiliares. E se tiver alguém que diz, não tem indícios, nem mesmo indícios, mas vamos botar o nome do Tião. Será que o Tião está entrando nessa lista por ser do PT? Na cota do PT? Tem horas que eu fico achando que é por conta disso. Porque, veja bem, ele não conhece, eu já vou concluir, senador presidente Cristóvão, ele não conhece, nunca teve com esse pessoal, nunca pediu dinheiro para esse pessoal, recebeu uma doação legal de uma empresa, depois o Paulo Roberto Costa disse que o Youssef pediu para mandar dinheiro para o Tião, e o Youssef diz, eu nunca pedi nada, nunca mandei dinheiro para o governador Tião Viana. Está lá escrito, será que ninguém viu? Dizendo, não era para a candidatura dele ao Senado, ele foi candidato a governador e o nome dele está aqui, nessa sujeira. Então eu peço desculpas até pelo desabafo, mas eu estou muito tranquilo em relação a isso. E queria concluir pedindo uma coisa. Pedindo ao Ministério Público, a quem eu respeito, que tem homens e mulheres honrados, pedindo à Justiça Federal, porque esse juiz, bandido, tem que ser preso, mas ele não pode manchar a história bonita, importante da Justiça Federal do nosso país. E só não vai manchar se os próprios juízes fizerem uma ação coletiva pedindo a prisão preventiva dele. Aqui não é preventiva, é definitiva. Definitiva. Ele não está sendo acusado, ele confessou que roubou, que afrontou o país, que envergonhou a justiça. Mas eu espero e confio que o doutor e o ministro Teori, que é discreto, é um homem que fala pelos altos, que o ministro Salomão, que já tanto nos ajudou aqui a melhorar o arcabouço legal do país, possam, na dúvida, julgar primeiro casos como o do Tião. Julgar primeiro, apreciar primeiro, diligenciar primeiro. É só o que o governador Tião quer. Ele só quer isso, que o quanto antes o caso dele seja apreciado. Ele vai pedir para poder esclarecer. Ele está pedindo para poder o caso dele ser apreciado. E se alguma culpa tiver, não tem problema. Mas nós temos consciência, tranquilidade, certeza de que o nome de Tião Viana, ex-senador, governador do Acre, não deveria estar nesse mar de lama. Eu sei que tem outros inocentes, mas eu sei que também tem culpados. Está comprovado que tem partidos que montaram um esquema com esses operadores, mas aí não cabe a mim julgar nem condenar ninguém, cabe à justiça. Mas a indignação aqui contra a injustiça tem que estar presente. Eu venho aqui à tribuna com esse propósito, com todo o respeito a todos que trabalham no judiciário. Os senhores e as senhoras podem ajudar o Brasil a ficar melhor, mas fazendo justiça, não aceitando, sendo intransigente com a injustiça. E o que nós queremos para o nome do governador Tião Viana, para a honra dele, é justiça.